de novo, eu me chamo Aline Santos e hoje eu gostaria de falar com vocês. Antes de qualquer coisa, deixa o seu like aí, comente, se inscreva no canal, né? E dá uma visitinha lá na minha página do Instagram, né? Que vai me ajudar bastante. Então, hoje o assunto que eu tenho para dizer para vocês é sobre dicas de redação. E o que você precisa saber como dica de redação, principalmente para você, concurseiro e pessoas que vão prestar o Enem. Que a redação, ela é uma coisa extremamente fundamental, mas para que você escreva bons textos, é necessário que você leia, né? A pessoa fala assim, ai Aline, mas eu não gosto de ler, ai Aline, ler é muito chato. Mas é fundamental para você escrever um bom texto. Por quê? Porque você começa a entender como se estrutura, você começa a perceber, né? A maneira adequada e você começa a compreender a relação gramatical, né? Para você que tem mais dificuldade na língua portuguesa, para você que não sabe gramática, continua me seguindo aí que eu vou ensinar vocês algumas coisas que eu fiz para me ajudar, né? Como eu disse para vocês, eu vim de uma escola pública e como a maioria, né, vem com um grande déficit no aprendizado. Não foi diferente comigo, né? Eu tive esse grande déficit no meu aprendizado. Nos meus últimos 3 anos de ensino fundamental, eu fiquei sem professor de português. E no ensino médio, como eu fiz curso normal, eu estudei apenas literatura, né? Que me apaixonei pela literatura e desde então eu comecei a estudar. Mas, quando eu fui prestar o Enem, falei, e agora? E agora? Eu não sei. Como que eu vou prestar o Enem? Como que eu vou fazer uma redação se eu não sei nada? Eu fui começando a estudar e aos poucos eu fui aprendendo a minha forma, o meu método, o jeito, uma melhor maneira de poder me ajudar, né? Já que eu não tinha professores para contar, assim, eu fui pesquisar. E pesquisando, entrei em sites, né? Baixei redações de alunos que tiraram de 700 para cima e até menos também, e fui fazendo a relação entre acertos e entre erros. E nessas relações eu fui pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e falei, poxa, eu posso escrever assim, posso escrever assado, posso melhorar nisso, tenho que evitar isso, poxa, essa pessoa escreveu assim, vou pegar. Isso foi me ajudando muito ao longo do tempo e hoje eu quero ajudar vocês também. Vamos lá. Uma das coisas que você não deve fazer jamais. Primeira delas, colocar o texto na primeira pessoa. Gente, jamais faça isso em nenhuma redação que você vai fazer. Seja a redação do Enem, seja em redação para militar ou qualquer outro concurso que você vai prestar. Nunca coloque na primeira pessoa. Por quê? Porque a redação em geral, ela tem uma estrutura, ela é um texto dissertativo, em especial no Enem, argumentativo. Então você vai ter que falar sobre determinado tema que eles vão te mandar, ok? E isso desconta muito ponto, né? Dica número 2, evitar gírias ou palavras informais. Como assim? Humano, isso é muito clichê, né? Mas coisas informais, né, que não esteja relacionada à estrutura gramatical, à norma culta, porque isso também desconta muito ponto. E dica número 3, evitar certos erros de concordância. Por quê? Porque geralmente quem faz a redação do Enem, né, a cada erro de concordância, se eu não me engano, é por volta de 20 a 40 pontos, mais ou menos, né? E que vai sendo descontado conforme você erra a estrutura gramatical. Como assim errar a estrutura gramatical? Por exemplo, você está escrevendo toda uma frase no plural e de repente você coloca uma palavra ou outra no singular que não concorda com toda a sua estrutura de texto. Isso vai descontar ponto. Ou errar a acentuação, ou errar a questão da próclise, da mesóclise ou da ênclise, ou qualquer outro tipo de erro gramatical. Evite, porque isso vai descontar muito ponto na sua redação e você vai chorar depois, né? Agora, o que fazer? O que eu posso fazer para melhorar a minha pontuação no Enem? Eu coloquei o que eu fiz
e o que deu certo pra mim, né? Tanto que eu vou mostrar aqui pra vocês, a minha redação de 2021, eu não cheguei a tirar 1000, mas eu tirei 900, né? E depois relendo eu vi que eu também errei algumas questões gramaticais, erros de concordância mínima, como por exemplo, comi um N ou comi um acento, e isso descontou bastante pontos na minha redação. No caso, 100 pontos que eu perdi no total, que eu poderia ter tirado 1000 e não tirei, né? Eu trouxe aqui como exemplo para vocês, posso deixar até na descrição depois ou mostrar mais para frente. Eu utilizei fato histórico e contextualizei em cima desse fato histórico, trazendo para os nossos dias atuais. Isso conta muito. Por quê? Porque a redação do Enem é uma redação interdisciplinar, né? E por ela ser interdisciplinar, ela vai exigir que você saiba falar sobre um tudo na sociedade, né? Como, por exemplo, você saiba os fatos sociais e você saiba correlacionar com os dias de hoje. Ou, por exemplo, um fato histórico e você saiba correlacionar com os dias de hoje. Isso também conta muito. Geralmente as pessoas pegam também algo que esteja acontecendo, por exemplo, uma lei nova ou qualquer outra coisa do tipo, né, que esteja ocorrendo na nossa sociedade, porque o Enem é justamente uma prova feita de fatos sociais, de socialidade. Entenderam, né? Então vamos lá, vou ler para vocês essa redação que eu fiz em 2021, né? Que foi a redação que eu tirei 900. E vocês critiquem aí e digam assim: Aline, você poderia ter feito isso. Aline, você poderia ter feito aquilo. Isso já vai te indicar, né, que você já sabe alguma coisa para começar uma estruturação de texto. E é muito simples. Introdução, primeiro desenvolvimento, segundo desenvolvimento e a conclusão. No caso, a dissertação argumentativa, necessariamente você precisa trazer uma proposta de intervenção. Aí você pode usar uma lei, você pode usar algo que vai solucionar esse problema que você apresentou, ou trazer propostas para a solução do problema que você apresentou, mas nunca deixe de não trazer essa proposta de intervenção, porque também isso vai descontar muitos pontos na sua redação. Eu vou ler para vocês aqui. No Brasil imperial, um cidadão era legitimizado de acordo com suas condições berçárias. Dessa maneira, negros, índios, escravos e camponeses tornavam-se invisíveis dentro de uma sociedade voltada aos dotados do poder. Percebe? Eu poderia ter tirado esse dotados do poder e colocado uma outra palavra, ficaria muito melhor o meu texto, né? Mas no momento que você está sentado ali escrevendo, realmente você fica nervoso. E eu sei como vocês se sentem, porque eu passei por isso várias vezes. Então, nada melhor do que ninguém para estar falando sobre isso, né? Enfim, nos dias ordianos, percebe? Eu peguei um fato histórico, contextualizei esse fato histórico e trouxe para os dias atuais, né? Nos dias ordianos, nos dias atuais, na atualidade, ordianamente, trago palavras que te remetem ao período que nós estamos vivendo, no caso, século XXI. Nos dias ordianos, com o fim do imperialismo e a proclamação da República em 1889, macetinho, fui no texto que eles deram lá, né, no meado da prova eles sempre colocam lá um texto de referência e colocar a lei. Você não pode copiar, você não pode pegar a forma como eles colocaram lá e plagiar. Não, mas você pode reescrever de maneira diferente. Dica: o Estado tem passado por constantes mudanças no que relaciona-se à cidadania. Olha só o errinho que eu coloquei aqui. No que se relaciona, percebe? Erro gramatical. Que tristeza ali acontece. Entretanto, essa garantia ainda não tem sido uma realidade na vida de muitos cidadãos, dois pontos, como eu trouxe, né,
minha proposta de intervenção, como falta de conhecimento do registro civil gratuita e problemas na participação social. É claro que eu poderia ter colocado uma melhor proposta, mas assim, no meu rascunho foi o que me veio à mente e por eu estar um pouco nervosa, né? Eu acabei escrevendo dessa maneira. Outra coisa, controle o seu nervosismo também, porque não sei vocês, mas quando eu vou fazer provas, eu às vezes fico muito ansiosa, nervosa, e isso faz com que eu não consiga pensar bem. E às vezes, por eu não pensar bem, não é nem que eu não saiba do assunto, é que pelo meu nervosismo eu realmente esqueço, ou então eu não consigo relacionar uma coisa com a outra, então controle. Tem gente que come, tem gente que bate o pé, tem gente que sacode a mão, sei lá, faça qualquer coisa que você se sinta bem, mas não deixe de fazer, porque isso vai te ajudar muito. Hoje em dia eu faço uma oração, resolve muito, né? E você também pode descobrir o seu melhor jeito. Vamos finalizar falando sobre as palavras-chave, né? Que são as palavras mais importantes do seu texto. Como assim? Por exemplo, eu falei aqui sobre um fato histórico, contextualizei para os dias atuais, né? E trouxe aqui uma lei, né? Finalizando com a minha apresentação dos tópicos que vão ser desenvolvidos ao longo da redação, um desenvolvimento 1, um desenvolvimento 2. Então você tem que seguir essa sequência. Você traz, tem gente que apresenta de cara o tema, tem outras pessoas que contextualizam. Eu necessariamente prefiro contextualizar, né? Mas sempre contextualize com algo que você tenha certeza, ok? Vamos finalizando por aqui. No próximo vídeo vou dar continuidade falando sobre os demais tópicos, no caso desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. E é isso. Deixe seu like, se inscreva no meu canal, não esqueça. Comente nos vídeos, né, o que vocês acharam, o que vocês gostariam de que eu falasse melhor e que eu trouxesse para vocês. Dá uma visitinha lá na minha página do Instagram, deixa a sua curtida lá na minha página de escritora. Agradeço pela sua atenção. Um abraço!